irmãos, o Evangelho de hoje começa com uma afirmação de São Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme resolução de partir para Jerusalém. É uma afirmação muito forte, mas que nós precisamos meditar para entender o que significa. Ir para Jerusalém significa ir para o sacrifício, ir para a cruz. Por quê? Por amor de nós. Porque Ele nos ama de maneira radical, com um amor redentivo, e sabendo que veio a este mundo para morrer, como diz o autor da carta aos Hebreus, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítimas nem oferendas, holocaustos por causa do pecado. Então eu vos disse: eis que venho. Ele vem como um sacerdote que se imola, um sacerdote cuja vítima é Ele mesmo. Chegava a hora de consumar o seu sacrifício. O seu coração estava abrasado de amor por nós, de entrega, de um desejo de consumir-se por inteiro. E é aí que ele manda alguns atalaias à sua frente, alguns arautos, para prepararem as coisas. Afinal de contas, era uma caravana que chegava em Samaria. Os samaritanos o não quiseram receber justamente porque ele estava indo resolutamente para Jerusalém. Se o significado literal disso é que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, e por isso não aceitavam receber alguém que estava indo na direção de Jerusalém, o significado espiritual disso é outro. Quando nós estamos caminhando rumo à cruz, nós jamais teremos a acolhida deste mundo. O cristão que verdadeiramente abraça a cruz torna-se um escândalo para este mundo que foge da cruz. Um cristão que efetivamente assumiu o princípio ético da autonegação, que é a mensagem central da moral do Evangelho. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, como vimos na semana passada. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. O cristão que estiver a caminho de Jerusalém, a caminho do holocausto, a caminho de uma vida sacrificada, nunca será bem acolhido por este mundo que sempre nos quererá perverter. É isso que acontece toda vez que você vai às festas dos seus parentes mundanos. Eles oferecem para vocês bebida alcoólica, eles oferecem para vocês histórias imorais, eles oferecem para vocês todo tipo de distração, de diversão, de comentários profanos. Então chega aquele momento em que você precisa se posicionar. E aí eles dizem: não, você é muito chato. Credo, que horror. E te gelam. E não querem mais conviver com você. Por quê?
porque você está a caminho de Jerusalém. Os apóstolos chegam para Jesus e dizem, Tiago e João, que eram dois, a quem ele mesmo colocou o apelido de Boanerges, filhos do trovão, porque eram nervosinhos. Queres que mandemos fogo do céu para destruí-los? Jesus disse, não, vocês não estão entendendo nada. É assim mesmo. Não existe pacto entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. É assim que as coisas funcionam. Essa é a normalidade. As coisas têm que ser assim. As pessoas aqui muitas vezes dramatizam e cristãos imaturos ficam muito contrariados e se chateiam e se lamentam, porque ainda são inexperientes. Não entenderam a lógica do Evangelho. Mas a verdade é que esse é o normal da vida. E nós não queremos nenhum fogo para destruir ninguém. Eu não quero fogo sobre os outros. Eu quero fogo do Espírito Santo sobre mim. Vai cair fogo do céu não para destruição. Vai cair fogo do céu para regeneração. Para uma palavra de força, de poder, acompanhada de sinais, de milagres. Eles vão para um outro povoado. Porque sempre tem um outro povoado. Deus tem outro povo para você, viu? Você não precisa ficar se lamentando porque as pessoas não me acolhem, as pessoas não me entendem. Deus tem outro povo para você andar. Você tem que andar com gente que está indo para Jerusalém que nem você. Se você ficar perdendo seu tempo, tentando ir para Jerusalém com quem está querendo ir para a Babilônia, você vai ficar a vida inteira em crise. Eles vão para um outro povoado. E enquanto estavam caminhando, Jesus, possuído pela ideia de entregar-se, totalmente resoluto, sem crise, sem nenhum tipo de indecisão, com um passo marcado, com a segurança de quem sabe que chegou a sua hora, aparece um empolgado e lhe diz, eu te seguirei para onde quer que fores. Era alguém movido por um entusiasmo momentâneo, como muitos que são, para utilizar uma expressão que ele mesmo utiliza na parábola do semeador, quando explicada por ele, de momento. Pessoas que não têm profundidade. E a resposta dele é, as raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É uma resposta que funciona exatamente com água na fervura. Alguém chega para você e diz, eu vou com você para onde você for, eu topo qualquer parada, estou afim de tudo. E vem ele e diz, você não sabe o que você está falando. Isso é um entusiasmozinho, é fogo de artifício. O negócio aqui é pesado. É humanamente sem perspectiva. As aves dos céus têm ninhos, as raposas têm tocas. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Veja, Jesus é alguém totalmente vazio de qualquer tipo de ambição humana. Exatamente como um cristão deveria ser. Alguém que não tem expectativa nenhuma dessa terra.
Um homem que não espera nada de ninguém. Alguém que realmente está livre da cobiça por qualquer coisa que seja. E você quer saber de uma coisa? Para o Evangelho, isso é liberdade. Liberdade para o Evangelho não é eu fazer o que eu quero. Liberdade para o Evangelho é eu não precisar de nada. É eu estar completamente da cobiça das coisas daqui. Quando Santiago diz, na sua epístola, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que ele está querendo dizer é que, no fundo, essa cobiça, essa ilusão que nós temos de todo tipo de felicidade, conforto, bem-estar que o mundo nos pode oferecer, que isso de alguma maneira pode saciar o nosso coração. É uma ilusão, é uma mentira, é um engodo, é uma fantasia, é uma ideia equivocada. O cristão é alguém que, do ponto de vista das coisas terrenas, é profundamente cético. Não tem expectativas humanas, terrenas assim, de achar que, nossa, como as pessoas deveriam ser boas, como as coisas deveriam funcionar, como tudo deveria ser bom. Nossa, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Nossa, aquilo ali vai me trazer satisfação, eu quero comprar aquilo para me trazer. O cristão deveria ser livre dessas coisas. Inclusive, deveria ser livre da carência que a maior parte das pessoas tem em relação aos outros. Porque, na verdade, é verdade mesmo, isso aqui é tudo um grande manicômio. As pessoas estão cada dia mais malucas, o mundo está indo para o buraco, as coisas são péssimas, e eu não estou nem um pouco em crise, porque para mim está tudo certo. Eu já sei que é assim mesmo. Ninguém chega no manicômio achando que vai ter um papo legal, que vai conversar com gente assim, nossa, super normal, super tranquilo. Não. Só faz alguma coisa assim que de fato é maluco mesmo. O cristão não tem esse tipo de expectativa. E por isso ele deveria ser alguém que é livre. Quando São Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que ele está querendo dizer? Para de ficar que nem um idiota lambendo os pés desse mundo para obter reconhecimento. Deixa de ser trouxa e de ficar o tempo todo subserviente às coisas dessa terra para obter uma aprovação que o mundo não pode dar. Não seja um insensato que passa a vida inteira cobiçando coisas que o Evangelho já está dizendo para você que são efêmeras, que são fúteis. Cada vez que eu vejo, por exemplo, as pessoas assim, nessas festas, essas coisinhas. Teve algumas semanas atrás, aconteceu um evento aqui em São Paulo, aí o pessoal vai, tira foto daqueles shows, daquela coisa, aquilo é tão efêmero, aquilo é tão baixo, aquilo é tão transitório, aquilo é tão fútil, que realmente, eu posso dizer uma coisa, eu estou livre daquilo, eu não gosto. Eu não preciso, eu não curto, para mim aquilo é tudo enganação, é gente surtada que está tentando fingir que não está. Mas está. Está. E está de verdade. Está mesmo. O cristão é livre disso. O cristão é livre. Ele não fica indo atrás de nenhum tipo de
fantasia em relação a essa terra. Por isso que o negócio dele é com Deus, ele reza, ele busca os sacramentos, ele busca comunhão com Deus. Ele não está atrás de nada que esse mundo pode dar, ele já descobriu Jesus. Ele entendeu que tudo o que ele precisa está em Cristo, que nele reside corporalmente a plenitude da divindade, como diz São Paulo. Que ele é o esplendor da glória do Pai, é a completa, perfeita expressão do seu ser. O cristão entende que ele é o autor e o consumador da nossa fé, que em nenhum outro há salvação. O cristão percebe que ele é o mediador entre Deus e os homens, que nele estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e da ciência. E por isso, ele se entrega a Jesus, de verdade, sem a necessidade de precisar de mais nada a não ser Jesus. Nada. Sabe o que eu não precisar de nada? Se acordar de manhã, eu não preciso que ninguém sorria para mim, porque eu tenho Jesus. Eu não preciso que ninguém me diga que eu sou bonitinho, porque eu tenho Jesus. Eu não preciso que ninguém curta nada do que eu digo, porque eu tenho Jesus. Eu não preciso que a minha casa seja perfeita, porque eu tenho Jesus. Eu não preciso de nada. Como diz São Paulo, sei viver na escassez, sei viver na abundância, tudo posso naquele que me conforta. Nele eu tenho tudo. Ele para mim é suficiente. E por isso, Jesus diz para um outro: segue-me, segue-me. A mim. A mim. Jesus não diz assim: segue o meu projeto, segue o meu plano, segue o meu ideal, segue a minha utopia, segue o meu sonho de sociedade, segue os meus planos para a humanidade. Não! Segue-me, a mim. O problema dos cristãos do nosso tempo é que eles estão focados em mil e uma coisa, menos em Jesus. Eles estão focados em ter o melhor emprego, estão focados em fazer o melhor curso, estão focados em ter um relacionamento bacana, estão focados em sentir-se membros de um grupo qualquer, estão focados em querer a estima das pessoas, estão focados em obter um resultado fantástico, estão focados até na sua beleza física, na sua beleza corporal, estão focados em mil e uma coisa, menos em Jesus. E porque eles não estão focados em Jesus, estão se enganando. Estão perdendo o seu tempo à toa, eles não olham para Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. O resto é só o meio. O resto é resto. O que importa é Ele. Eu quero começar em Jesus, eu quero terminar em Jesus. E se aquilo que tem no meio não me agrada tanto, tanto faz. Eu o quero. O meu foco é Ele, é inteiramente Ele. Só que o rapaz, ou seja lá quem for, respondeu a Jesus: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O que eu entendo aqui, já explicava na homilia da manhã, é que este deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai, significa, deixa-me primeiro estar com meu pai e esperá-lo morrer. Depois que o meu pai morrer, então eu vou te seguir, eu vou para onde o Senhor me chamar, mas
agora eu tenho um dever aqui, eu tenho um vínculo. Então, por causa desse vínculo, agora não. E o que Jesus diz é: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tem muita gente que fica ainda no meio deste mundo podre, porque tem dó de se desfazer de certos relacionamentos que são mesquinhos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser seguir a Jesus de verdade, você vai ter que perder muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas que não querem saber de Cristo com você. Por quê? Se essas pessoas não quiserem saber de Jesus, e você não for um estorvo na vida delas, é porque você não está seguindo a Cristo. Você está apenas seguindo a você mesmo. Quem está indo para Jerusalém com Jesus, não tem como andar com quem não está indo para lá também. Você é separado dos outros pelo próprio caminho que te leva para Jerusalém. É o teu caminho. É o teu jeito de viver. São as tuas escolhas. Sabe, tem gente que quer andar com todo mundo. Tem gente que quer viver com todo mundo. Não tem como ser de Jesus e ser da galera. Não tem. Não tem como ser de Cristo e está o tempo todo com quem não quer ser dele. Não dá. Não tem jeito. E eu já vi muitas pessoas se perderem no caminho da fé por causa das más companhias. Porque ficou junto com os mortos, enterrando mortos com mortos, e se tornou um morto com os mortos. Se você vive com quem está morto, se você vive a vida de um morto, não tem como você ter a vida nova dos filhos de Deus. Porque você vai falar o que os mortos falam, escutar o que os mortos falam, vestir o que os mortos vestem, curtir o que os mortos curtem. O teu lugar não é com Cristo. Você está no The Walking Dead. Você está no meio dos zumbis. Você não está com Jesus. As coisas precisam ficar claras. Nós temos que deixar de enganação. E é preciso haver, da nossa parte, uma consciência de seguimento. Eu preciso seguir a Cristo. E, portanto, se algo é um estorvo para que eu o siga, eu deixo de lado. É aquela coisa, aquela pessoa que nunca rompe com o que não deveria fazer porque tem muita pena, tem dó. E aí acaba se lascando junto com o outro. Ah, eu não quero largar o meu amigo de droga. Eu não quero largar a minha amiga piriguete. Eu não quero largar a outra que é fofoqueira. Eu não quero deixar de conversar com aquela pessoa imoral lá que me leva para o pecado. Meu filho, posicione-se. Quem é santo, anda com quem é santo. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde criança eu só ando com gente velha, graças a Deus. Eu estava pensando, eu perdi tantos amigos nos últimos tempos, eu digo, por quê, meu Deus? Porque meus amigos têm tudo 70 anos, 80. É tudo gente velha, graças a Deus. Que eu não queria muita graça com quem era da minha geração.
Eu dizia, estou cansado de gente idiota, não quero ficar falando, não tenho o que falar, não tenho o que conversar. Não dá, não tenho tempo a perder, tenho que aprender com quem sabe. Se você perde o seu tempo, se você gasta a sua vida com quem te leva para fora, para longe de Deus, errado está você. Ah, mas como é que eu vou converter o outro? É aquela história, né? Do fulano que pula para salvar um outro que está se afogando e se afoga junto, morre dois. Meu filho, você não é pregador, você não é evangelista, você não é profeta, você não é apóstolo, você não é mestre, você não é nada. Vai querer salvar quem está perdido, você vai morrer junto com ele. Vamos orar por ele? Eu falo assim, olha meu filho, seguinte, eu estou vendo que você está indo para o inferno. Quer se salvar? Vai para um retiro, tem aqui a igreja, vai conversar com o padre. Eu não tenho formação para te ajudar. Estou sendo tirado da mesma lama em que você está. Quer sair? Vamos para outro caminho. Quer ficar? Adeus. Não dá mais. Temos que ser firmes. Tem que haver resolução. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. São aquelas pessoas que sempre, a vida toda, estão olhando para trás. Sempre olhando para trás. Olhando para os outros, olhando para o passado, olhando para a galerinha que ficou para trás. Porque assim, o ser humano é meio doido, né? Eu já disse que isso, o mundo parece um manicômio. Então o que acontece? Existe uma certa tendência a que as pessoas se importem muito com a opinião daquelas pessoas que fazem parte da sua família, do seu bairro, da galerinha da infância, da turma que você cresceu junto. Então parece que a opinião daquelas pessoas vale muita coisa. Isso que aqui aparece com os familiares, né? Então, eu já vi muito isso acontecer na vida. A pessoa se converte e ela se sente um ET. Porque pensa assim, olha, poxa vida, as pessoas estão me achando diferente, elas não entendem o meu novo jeito de ser, elas ficam o tempo todo me desafiando, me tratam com despeito, ou se sentem menosprezadas, ou ficam assim ofendidas. Isso aconteceu com Jesus, quando ele voltou para Nazaré, ninguém o aceitou. Ele não fez milagre ali, porque o povo não teve fé nele. Os seus conterrâneos não conseguiram admitir que ele era quem era. Mas esse é o caminho de qualquer pessoa que trilha uma estrada de excelência. Se você quiser ficar o tempo todo agradando a galerinha do futebol, a turminha do bar, os fulaninhos do cursinho de inglês, as amigas da faculdade de pedagogia, os colegas do banco, né, Osasco. Meu filho, sai dessa. Você não tem que agradar ninguém. Você tem que olhar para frente, não para trás. São Paulo dizia, eu corro para o alvo, eu vou rumo à meta, ao prêmio da soberana vocação. Eu corro como quem quer alcançar o prêmio. Eu olho para frente, eu não olho para trás. Disse ele, considero tudo como perda, como lixo, a fim de alcançar a soberana vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu, francamente, não consigo imaginar, por exemplo, São Tomás de Aquino, assim, com uma crise, né? Pensando, poxa, o que será que a galerinha de Roca Porena vai pensar de mim?
São Francisco de Assis, né? Pensando, poxa, o que será que a galera de Assis pensa de mim? Né? Foram homens que alcançaram a liberdade de Cristo e que, por causa disso, estavam livres desse tipo de preocupação. Estavam olhando para Deus. Estavam contemplando a verdade. Estavam ocupados com coisas mais elevadas. Infelizmente, isso é difícil de uma pessoa medíocre entender essas coisas, né? Porque as pessoas medíocres, elas sempre estão de olho na nossa vida, e elas acham que a gente também está de olho na vida delas. Eu nem me lembro que elas existem, desculpa. Não me preocupo com isso. Eu já estou livre desse tipo de preocupação. A única coisa que me interessa é cumprir meu plano de oração todo dia, é fazer meu trabalho, é me ocupar com as pessoas que eu preciso me ocupar, é cumprir com a vontade de Deus para mim naquele dia. Eu não estou nem aí para o resto. Não estou me preocupando. Isso é liberdade. Isto é liberdade. É estar completamente livre de toda e qualquer dependência dos homens e de pensar apenas em agradar a Deus por Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda chegar a essa liberdade. E que nós não fiquemos servindo a carne. São Paulo diz uma coisa que para os nossos dias é muito importante. Ele diz: sim, irmãos, foste chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. E mais embaixo ele diz: assim, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito. De modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Essa palavra é muito importante porque hoje em dia existe todo um evangelho falso sendo espalhado pela igreja. Isso aí, graças a Deus, na Igreja Católica não é tão forte, porque aqui tem doutrina, né? Mas nas outras denominações por aí, qualquer coisa que você fala, não, isso é religiosidade, não, isso daqui, imagina, o importante é o amor de Cristo e não sei o quê, não sei o quê. E aí, o que tem de supostos artistas cristãos fazendo coisas horrorosas e dizendo coisas horrorosas, dizendo, não, eu sou livre em Cristo, eu sou salvo pela graça, não é pelo que eu faço, não é pela minha justiça própria, e, portanto, eu não preciso me preocupar com isso, eu estou livre. Espera aí. Não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne. Essa liberdade que me dá Jesus Cristo, ela me liberta da necessidade de eu fazer, inclusive, o meu gosto, a minha vontade, aquilo que eu gostaria, aquilo que me é mais confortável. Em poucas palavras, o meu compromisso com Ele me liberta, inclusive, da neurose de que as coisas deem certo e de que eu me dê bem. Precisa. Eu tenho Jesus Cristo. O que acontecer, aconteceu. Humanamente, para um cristão, não existe nenhuma tragédia em falir, em fracassar. Por quê? Porque nós temos um Salvador, Ele é Jesus Cristo. Eu posso fracassar, as minhas coisas podem dar errado, eu posso me dar esse luxo. Se você não tem Jesus, aí o problema é seu, você não pode mesmo, aí você tem que se garantir. Eu tenho Jesus, eu não faço nem a minha vontade mais. Eu estou livre, inclusive, disso. Eu quero apenas aprender a seguir docilmente o meu novo mestre, que é o Espírito Santo.
e a estar debaixo da sua doce pedagogia. Isso é muito importante, porque, infelizmente, há muito cristão sem vergonha. Há muito cristão que não quer se converter de verdade, que quer levar vida dupla, que não quer servir a Deus com retidão de coração, que quer ficar matando o seu tempo com distrações, vícios, com diversões fúteis que não têm gravidade e seriedade nenhuma, e está usando da liberdade que tem em Jesus Cristo apenas para ser um escravo de si mesmo. Deus nos livre dessa desgraça. Que nós possamos estar livres, inclusive, do jugo do nosso próprio eu, para podermos servir a Jesus com o coração totalmente disponível.